Agora nós vamos relaxar, meditar e dormir profundamente. Me chamo Andressa Lima e hoje a nossa leitura espiritual será do livro A Ciência Sagrada de Swami Sri Yukteswar. Ele foi um grande sábio e mestre espiritual. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Sutra número 1. O Espírito, ou Deus, é eterno, completo, sem princípio nem fim. Ele é o ser único e indivisível. O Pai eterno, Deus, é a única substância real e é tudo em todo o universo. Porque é que Deus não é compreensível? O homem tem fé eterna e crê intuitivamente na existência de uma substância. Essa substância da qual os objetos dos sentidos, audição, tato, visão, paladar e olfato, as partes componentes deste mundo visível, são apenas propriedades. Porque o homem se identifica com seu corpo material, que é composto das propriedades citadas. Ele é capaz de compreender, por meio desses órgãos imperfeitos, apenas esses sentidos, e não a substância real a qual pertencemos. O Pai Eterno, Deus, a única substância do universo, não pode ser assim compreendido pelo homem deste mundo material, a não ser que ele se torne divino, levantando o seu eu acima dessa criação de trevas, ou Maya. Em Hebreus 11:1 e João 8:28, nós lemos o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Sutra número 2. Nele, em Deus, está a origem de todo conhecimento e todo amor, a raiz de todo poder e de toda alegria. Qual é a natureza de Deus? A força onipotente, em outras palavras, a alegria eterna que produz o mundo e o sentimento onisciente
que torna este mundo consciente, ambos manifestam a natureza de Deus Pai. E como é que Deus pode ser compreendido? O homem, sendo feito à semelhança de Deus, ao dirigir sua atenção para dentro, pode perceber em seu íntimo a força e o sentimento que falei, que são as únicas propriedades do seu eu. A força onipotente na forma da sua vontade, junto com o prazer e o sentimento onisciente na forma da sua consciência, a qual sente prazer. Em Gênesis 1:27, podemos ler: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Sutra número 3. Deus fez emergir a criação, a natureza inerte. De Yon, o Verbo, a manifestação da força onipotente. Do Verbo vieram o tempo, o espaço e o átomo, que é a estrutura vibratória de toda a criação. O Verbo, que é o Amém ou o Om, é o princípio da criação. A manifestação da força onipotente, a repulsão e a sua expressão complementar, o sentimento ou o amor onisciente, a atração. É a vibração que se apresenta como um som peculiar, o Verbo, Amém ou o Om. Em seus diferentes aspectos, o Om dá a ideia de mudança, que é o tempo, o sempre imutável, e a ideia de divisão também, que é o espaço, no sempre indivisível. E existem 4 ideias: o Verbo, o tempo, o espaço e o átomo. O efeito resultante é a ideia de partículas, os inumeráveis átomos. Esses 4, o Verbo, o tempo, o espaço e o átomo, são, portanto, uma e a mesma coisa, e substancialmente não passam de simples ideias de Deus. Essa manifestação do Verbo, que se faz carne, a matéria exterior, criou todo este mundo visível. Sendo assim, o Verbo, sendo a manifestação da natureza eterna do Pai onipotente, ou do próprio si mesmo dele, é dele inseparável, e não é senão o próprio Deus. Assim como o poder da combustão é inseparável do fogo, e nada mais é do que o próprio fogo. Em Apocalipse 3:14 e João 1:3 e 14
nós podemos ler: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sutra número 4. A estrutura da criação são os átomos, e na matéria eles são chamados Maya, ou o poder ilusor do Senhor. Cada átomo individual é chamado avidya, ou ignorância. Esses átomos, que representam interna e externamente as 4 ideias que eu falei anteriormente, são o trono do Espírito Criador. Neles, Deus resplandece e cria todo esse universo. Em sua totalidade, eles são denominados Maya, que significa trevas, pois eles mantêm a luz espiritual fora do alcance da compreensão. E cada um deles, separadamente, é chamado avidya, a ignorância, já que torna o homem ignorante até mesmo do seu próprio eu. Por isso, estas 4 ideias, que dão origem a todas essas confusões, são mencionadas na Bíblia como os 4 seres viventes. O homem, enquanto se identifica com o seu corpo material denso, mantém uma posição bem inferior à do quádruplo átomo primordial e necessariamente não consegue compreender. Quando, porém, ele se eleva ao nível desse átomo, não só o compreende, tanto por dentro quanto por fora, como também compreende a criação inteira, tanto não manifestada quanto manifestada. Quer dizer, por diante e por detrás. Em Apocalipse, em 4:6 podemos ler: e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Sutra número 5. O aspecto de amor onisciente de Deus é Kutasha Chaitanya, o eu individual, sendo sua manifestação, é um com ele. Kutasha Chaitanya significa o Espírito Santo, o amor
onisciente é a vida, o Espírito Santo onipresente, e é chamado o Espírito Santo, que resplandece nas trevas, a fim de atrair toda a porção dela para a divindade. Mas as trevas, ou os seus individuais, que significam a ignorância, são a própria repulsão e não podem receber ou compreender a luz espiritual, embora a reflitam. Esse Espírito Santo, sendo a manifestação da natureza onisciente do Pai Eterno, que é Deus, outra substância não é senão o próprio Deus. E assim, esses reflexos dos raios espirituais são chamados os Filhos de Deus, a Basa Chaitanya ou Purusha. Em João 1, 4, 5 e 11 está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Sutra número 6. O ato sob a influência do conhecimento universal forma um estado tranquilo da mente, que quando espiritualizado chama-se inteligência. Seu oposto, a mente, na qual vive o eu, o ego, a ideia de existência separada. Esse ato, estando sob a influência do amor universal, o Espírito Santo, torna-se espiritualizado como limalhas de ferro em um campo magnético e é dotado de consciência, quando então é chamado de coração, e sendo tal, nele aparece a ideia do eu como existência separada, que se denomina o ego, o filho do homem. E sendo assim magnetizado, ele tem dois polos, um em que atrai para a substância real e o outro que dela o repele. E a mente produz o mundo ideal para o prazer. Assim como Deus criou o homem à sua própria imagem, também o corpo é semelhante à imagem do universo. O corpo material do homem também tem dentro de si 7 lugares vitais, chamados patalas. O homem, voltando-se para o seu eu e avançando no caminho direito, percebe a luz espiritual nesses locais. Esses locais são descritos na Bíblia como as 7 igrejas e são semelhantes às estrelas, e as luzes percebidas nesses lugares são como 7 anjos. Em Apocalipse 1, 12 a 13,
16 e 20, lemos: E ao voltar-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Tinha ele na sua destra 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E quando o coração ou o invólucro mais íntimo é também recolhido, nada mais há que mantenha o homem preso a esta criação de trevas. Ele então se torna liberto, um filho de Deus, e entra na criação da luz. Eu vou ler algumas orações do livro Sussurros da Eternidade, de Paramahansa Yogananda. Ó Espírito, eu te adoro em todos os santuários. Vem para o templo da paz, ó Senhor de alegria. Entra no santuário da minha meditação, ó Deus de bem-aventurança. Santifica-me com a tua presença. Eterno Deus, paira sobre o solitário minarete da minha aspiração sagrada. Da mesquita da minha mente emana um incenso da quietude. No altar do meu interior, ofereço minhas flores de ausência de desejos. A sua casta beleza é tua, ó Espírito. Em um tabernáculo que não foi feito por mãos, reverencio a arca sagrada e prometo solenemente cumprir os teus mandamentos. Pai Celestial, em uma igreja invisível, construída com o granito da devoção, recebe as humildes oferendas do meu coração, e que as minhas orações se renovem todos os dias. Ó fogo eterno, através de cada orifício do grande queimador da tua mente universal, emites a pequena chama da consciência humana individual de uma alma. Nessas chamas separadas de almas, tu apareces como sendo múltiplo, limitado, pequeno, dividido, mas todos são projeções de tua flama única e infinita. Pai Celestial, inspira-nos com a generosidade. Teu ser é um transbordamento de benevolência e que nós também conheçamos a alegria de dar. Ensina-nos a prover as necessidades alheias tão naturalmente como se fossem as nossas. Assim como nos repugna
até mesmo o pensamento de sofrer privações. Que possamos ajudar com compaixão os que conhecem de fato as angústias da necessidade. Deixa-nos perceber que morrer ricos sem ter compartilhado nossos tesouros é morrer pobres na terra aos teus olhos. E morrer pobres devido à nossa liberdade é morrer ricos das tuas bênçãos. É a tua consciência onipresente que aproveita ou sofre em todas as experiências dos teus filhos. Tu concedes riqueza a ti próprio na forma dos afortunados. O homem magnânimo, recebendo a tua amorosa generosidade e concedendo-a livremente aos outros, expande-se no eu universal e ao aceitarmos diariamente os teus presentes inesgotáveis, que possamos te louvar e agradecer, ó doador de tudo.